A injusta condenação e execução de Timothy Evans. O galês Timothy John Evans foi enforcado em 9 de março de 1950, condenado injustamente pelo assassinato da própria filha. O verdadeiro culpado? A principal testemunha de acusação. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Lugar Injusto. Acompanhe comigo o caso da injusta execução de Timothy Evans, acusado de assassinar a sua esposa e a sua filha, e veja comigo os erros cometidos na incompetente investigação desse caso. Se gostares do vídeo, deixe um gostei quando terminares de assisti-lo e se inscreva no canal. Timothy John Evans nasceu em Merthyr Tydfil, no país de Gales, em novembro de 1924. Pouco antes de Timothy nascer, seu pai abandonou a família. Evans tinha uma irmã mais velha chamada Aileen, que nasceu em 1921, e uma meia-irmã mais nova, chamada Mary, que nasceu em 1929, fruto do novo casamento de sua mãe, Thomasina. Evans tinha deficiência intelectual, por isso demorou a falar e a andar. Segundo relatos, ele também teve tuberculose e uma infecção crônica no pé, que o levou a passar mais tempo em hospitais do que na escola. Então, quando Evans largou os estudos, aos 13 anos de idade, era quase analfabeto, mal sabia ler e escrever o próprio nome. Em 1935 a família de Evans se mudou para Londres, onde Timothy trabalhou meio período como pintor e decorador, enquanto ainda frequentava a escola. Em 1937, Evans voltou para Merthyr Tydfil e trabalhou nas minas de carvão, mas foi por pouco tempo devido à sua infecção no pé, que inclusive o deixou manco. Essa infecção também foi a causa do exército não o convocar para servir durante a guerra. Em 1939, Timothy voltou para Londres, para morar com sua mãe novamente, e em 1946, eles se mudaram para St. Mark's Road, no insalubre distrito de Notting Hill. Em 20 de setembro de 1947, aos 22 anos de idade, Timothy Evans se casou com Bert Orley, que era 5 anos mais jovem que ele. O casal se conheceu em um encontro às cegas, em janeiro do mesmo ano. Inicialmente o casal passou a morar com a mãe de Evans, Thomasina, mas em 1948, quando Bert descobriu que estava grávida, o casal resolveu mudar-se para o andar de cima de um apartamento na rua Hillington Place, residência de número 10, no mesmo distrito de Notting Hill. O apartamento tinha 3 andares, com os Evans morando na parte de cima. Um idoso, que estava hospitalizado, morava no segundo andar, e no andar de baixo morava, há bastante tempo, o casal de meia-idade John Christ e sua esposa Ethel, que estavam casados desde 1919 e viviam lá desde 1938. Os moradores compartilhavam um lavabo no pequeno e desordenado quintal do prédio que não tinha encanamento interno. Neste prédio para o qual se mudaram, a filha de Timothy Bear Evans, Geraldine, nasceu em 10 de outubro de 1948. Timothy mancava e não tinha uma educação adequada, mas trabalhava como entregador de produtos, dirigindo uma van em Londres, para sustentar sua esposa e sua filha pequena. Ele amava muito Geraldine, sempre que podia brincava com ela e levava pequenos presentes de suas rondas na van, um ursinho de pelúcia e um macacão amarelo vem à mente especialmente. Afirmou a meia-irmã de Timothy, Mary Westlake, em uma entrevista anos após a execução de seu irmão. O relacionamento de Timothy Bear era conturbado. Desde o início do casamento eles brigavam frequentemente, e suas discussões podiam ser ouvidas pelos vizinhos. Eles discutiam principalmente pela falta de dinheiro. Estavam atrasados no aluguel e no pagamento de seus móveis próprios. Em 1949, Bear descobriu que estava grávida novamente, mas pela situação de pobreza na qual o casal vivia, ela decidiu abortar o bebê, mesmo o aborto sendo ilegal na época. Timothy no início relutou, mas depois concordou com a decisão da esposa. Em 30 de novembro de 1949, Evans foi à delegacia de Merthyr Tydfil, e informou aos policiais que tinha conseguido pílulas abortivas com um homem em um café, e que sua esposa morreu após ingerir elas para fazer um aborto. Ele afirmou que havia descartado o corpo em um bueiro, próximo ao local em que viviam. Disse que deixou Geraldine, a filha do casal, aos cuidados de uma amiga. Falou também que vendeu seus móveis por 40 libras e que depois foi para o país de Gales, mas que quando voltou, resolveu confessar, ele estava preocupado com sua pequena filha. No entanto, quando a polícia foi ao local em que Evans havia indicado, nenhum corpo foi encontrado,
e foram necessários 3 policiais para retirar a tampa do bueiro, pois era muito pesada, por isso era muito improvável que Evans conseguisse levantá-la sozinho. Quando questionado, Timothy Evans mudou sua história e falou a verdade, que John Reginald Christie, um homem que morava no térreo do mesmo edifício que ele, havia se oferecido para fazer um aborto em Bear, afirmando que havia estudado medicina. Evans afirmou que havia deixado Christie de fora de sua primeira declaração para protegê-lo, pois o aborto era ilegal na época. Timothy falou que ele e sua esposa aceitaram a proposta de Christie, para ele fazer o aborto em Bear, e que em 8 de novembro, quando Timothy chegou em casa do trabalho, foi informado por Christie que o aborto não tinha dado certo, e que Bear havia falecido. Timothy subiu ao apartamento e viu o corpo da esposa dele já sem vida, viu também sua filha Geraldine, viva e ilesa. Evans disse à polícia que Christie orientou a vender seus móveis para conseguir dinheiro, e deixar Londres por um tempo, enquanto ele se livraria do corpo da esposa de Evans, e enviaria Geraldine para um casal não identificado em East Acton, que cuidaria dela. Timothy Evans obedeceu, e depois disso, Christie não o deixou mais ver Geraldine. Evans também relatou à polícia que voltou, em 14 de novembro, para sua cidade natal, Merthyr no país de Gales, onde ficou hospedado com sua tia e seu tio até o dia 29 de novembro de 1949, quando decidiu voltar e fazer a confissão. Em 2 de dezembro, a polícia renovou a busca no número 10 de Hillington Place, e na lavanderia do edifício, encontraram sob tocos de lenha, o cadáver de Bear Evans, de 20 anos, enrolado em uma toalha de mesa. Junto dela, para surpresa dos policiais, e do próprio Timothy, também estava o cadáver de Geraldine, de 14 meses. Ambas foram estranguladas até a morte, e não havia sinais de tentativa de aborto em Bear. Timothy Evans passou a ser o principal suspeito de matar a esposa e a filha dele. Pelas declarações contraditórias que havia dito antes, a polícia não acreditou que ele era inocente, e passou a pressioná-lo em interrogatório longo, agressivo e cansativo, até que em um determinado momento, o exausto Evans, ao ser questionado se tinha matado a esposa e a filha dele, respondeu que sim. Na sua confissão, que posteriormente foi revelada ter sido ditada pela polícia, ele supostamente disse que havia discutido com Bear por dinheiro e, num acesso de raiva, a estrangulou com um pedaço de corda. Ele escondeu o corpo dela no desocupado apartamento do 2º andar, estrangulou Geraldine na noite seguinte, e depois colocou os 2 corpos no banheiro. Após sua prisão, Timothy Evans imediatamente retirou sua última confissão, alegando que Christie fez isso, mas a polícia não acreditou nele. O processo contra Timothy, por assassinato de sua esposa e filha, foi aberto em Old Bailey, em Londres, no dia 11 de janeiro de 1950, mas a acusação, de acordo à lei britânica, que aceita julgamento por só um delito, se centrou sobre a morte de Geraldine. A principal testemunha da acusação foi o vizinho John Reginald Christie, que com sua esposa, declarou que na noite dos fatos, 8 ou 9 de novembro de 1949, ouviu muitos ruídos suspeitos no 1º andar, onde os Evans moravam. A defesa de Timothy alegou que Christie não era confiável por causa de seus vários antecedentes criminais, em 1920 e 1930, que incluíam roubo, abuso de confiança e agressões, e ainda o acusou, dizendo que Christie era o culpado, e não Timothy. No entanto, a acusação, mesmo sem ter qualquer prova de que Evans era culpado, triunfou ao convencer o júri de que Christie era um homem honrado, de uma boa família, e ex-policial que havia servido na guerra, bem diferente de Timothy, que era analfabeto e alcoólatra. Timothy foi a única testemunha convocada por sua própria defesa. Mais uma vez ele negou ter matado Bear e Geraldine, e disse que só soube da morte de sua filha quando foi informado pela polícia. Questionado sobre por que ele confessou ter matado sua família, Timothy disse: "Quando descobri que minha filha estava morta, eu não me importei mais com o que aconteceria comigo." Timothy John Evans foi declarado culpado e condenado à morte. No mês seguinte, um recurso contra a condenação foi ouvido por 3 juízes, com os advogados de Evans argumentando que provas importantes nunca foram apresentadas ao júri. Falarei mais sobre no decorrer do vídeo. Mas o recurso foi rejeitado. Timothy John Evans foi executado por enforcamento na prisão de Pentonville, em 9 de março de 1950, aos 25 anos de idade. Pouco antes de morrer,
fez questão de repetir várias vezes que o assassino era Christie. Em dezembro de 1952, Ethel, esposa de Christie, não foi mais vista. Então, um pouco antes do Natal desse mesmo ano, a irmã de Ethel recebeu uma carta do cunhado, onde ele afirmou que a irmã dela estava com reumatismo, não conseguia mais escrever, e que por isso também tiraria férias para se cuidar. Christie continuou vivendo no andar de baixo do prédio em que vivia Timothy, e em 20 de março de 1953, ele se mudou para os arredores de Londres. Então o apartamento, bastante miserável, passou a ser ocupado pelo imigrante jamaicano Beresford Brown, que ao tentar instalar uma antena de rádio, achou 3 cadáveres na parede da cozinha, com sinais de envenenamento por monóxido de carbono. Eles foram identificados como Hectorina McLennan, de 26 anos, desaparecida em março de 1953, Kathleen Maloney, de 25, desaparecida em janeiro de 1953, e Rita Nelson, que desapareceu em janeiro de 1953. Nesse mesmo dia, em 24 de março de 1953, a polícia encontrou no piso do dormitório outro cadáver, o da esposa de Christie, e mais 2 corpos no quintal do prédio, identificados como Ruth Fuers, de 21 anos, que desapareceu em 1943, e Muriel Eade, de 34, desaparecida em 1944. Um dos corpos estava sem crânio. Esses 2 últimos corpos encontrados, já estavam lá quando a polícia foi investigar o desaparecimento de Betty Geraldine, em 1949. Além disso, algumas crianças já tinham falado aos policiais que haviam encontrado um crânio humano lá perto. E por incrível que pareça, quando investigavam o caso de Evans, a polícia também não percebeu que um osso de perna humana sustentava a cerca do jardim. Após investigações, em 31 de março de 1953, Christie confessou ser o autor dos assassinatos das mulheres encontradas em sua casa, e do de Betty Evans, mas negou ter matado Geraldine. Em junho de 1953, ele foi a julgamento e se declarou culpado, mas louco, alegou insanidade para fugir da pena capital, e afirmou novamente que havia matado Betty Evans. Christie afirmou que matou Betty Evans porque eles eram íntimos, e que ela havia dito que queria se suicidar com ele. John Christie foi executado em 15 de julho de 1953. O carrasco que o executou foi Albert P. Repoin, o mesmo que executou o Timothy Evans. O caso de Timothy Evans ficou marcado como uma grande injustiça. O julgamento só durou 3 dias, com o júri tendo deliberado por apenas 40 minutos para tomar a decisão, e muitas provas foram omitidas durante todo o processo. Muitas críticas foram feitas sobre a falta de rigor nas buscas originais do imóvel, a confiança excessiva na terceira confissão de Timothy no julgamento, e o fracasso dos inquéritos subsequentes em considerar evidências vitais. Havia 2 zeladores que estavam dispostos a testemunharem que não havia corpos na lavanderia quando trabalharam lá, depois que Timothy fez sua primeira confissão e antes de encontrarem os corpos, mas eles não foram chamados para depor. Policiais mandaram esses homens mudarem suas versões dos fatos, para que tudo indicasse Evans como o assassino, e no final, eles nem foram chamados para prestar depoimento no tribunal. Os crimes e confissões de Christie também levaram a imprensa e o público a se perguntarem se Timothy Evans era um homem inocente. Um inquérito do Ministério do Interior foi lançado em 6 de julho de 1953, então Christie, que havia sido considerado culpado e estava programado para ser executado em 15 de julho, foi entrevistado novamente na prisão. Nesta última entrevista, Christie disse que não se lembrava muito dos detalhes dos assassinatos das 6 mulheres que encontraram em sua casa, e em relação a Betty, ele não declarou que a matou, mas também não negou que a tenha matado, deixando esse fato para interpretação dos investigadores. Então, com uma semana o inquérito foi encerrado, concluindo que não havia dúvidas de que Timothy Evans era responsável pelas mortes de Betty e Geraldine Evans. Mas a população não concordou com a conclusão do inquérito, pois quais eram as chances de 2 monstros morarem no número 10 de Rillington Place? Em 1961, Ludovic Kennedy publicou o livro Tem Rillington Place, que em 1971 foi adaptado para um filme, estrelado por Richard Attenborough e John Hurt. No livro, Kennedy afirma que o segundo depoimento de Timothy Evans era o verdadeiro, e que por ser um homem sem instrução, e com inteligência abaixo da média, foi facilmente manipulado por Christie.
O enforcamento do galês teve lugar de destaque na campanha ao longo das décadas de 1950 e 60 para acabar com a pena capital. O caso Timothy Evans, juntamente com o enforcamento injusto de Derek Bentley e Ruth Ellis, contribuíram para a abolição da pena de morte por homicídio na Grã-Bretanha, em 1965. Em 1998, a pena de morte foi totalmente abolida no Reino Unido. Em 1966, Timothy Evans recebeu um perdão real póstumo, depois que um segundo inquérito determinou que, embora ele provavelmente tivesse matado Bear, John Christie havia assassinado Geraldine Evans. Como Timothy nunca foi oficialmente julgado pelo assassinato de sua esposa, ele recebeu absolvição por um detalhe técnico. Em 2003, após uma avaliação independente do caso por Lord Brennan QC, o Ministério do Interior britânico concedeu à meia-irmã de Timothy Evans, Mary Westlake, e sua irmã, Aileen Ashby, pagamentos ex gratia, como compensação pelo erro judiciário no julgamento de Evans. As descobertas de Lord Brennan refutaram as do inquérito de 1966, e concluíram que a condenação e execução de Timothy Evans pelo assassinato de sua filha foi injusta, e um erro judiciário. Não há evidências que impliquem Timothy Evans no assassinato de sua esposa. Ela provavelmente foi assassinada por Christie. Em 2004, Mary Westlake iniciou um pedido de revisão judicial no Tribunal Superior da Inglaterra, para contestar a decisão da Comissão de Revisão de Casos Criminais de não encaminhar o caso de Evans ao Tribunal de Apelação, para que sua condenação fosse formalmente anulada. Ela argumentou que o perdão de Evans não eliminou formalmente sua condenação por matar a própria filha, pois o relatório afirmava que Evans certamente não a matou, mas não o declarava inocente. O pedido foi indeferido, pois os juízes alegaram que o custo e os recursos para anular a condenação não eram justificados, embora aceitassem que Evans não tenha matado sua esposa ou sua filha. Se gostaste do vídeo, compartilhe-o nas redes sociais e deixe um gostei. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.